Por que você não deve escolher o regime de convivência livre? O regime de convivência livre entre o genitor e o filho pode parecer uma opção atrativa à primeira vista. Afinal, quem não gostaria de ter flexibilidade e liberdade? No entanto, na prática, essa liberdade pode trazer mais problemas do que soluções. Agora, por que a segurança jurídica é tão crucial nesse contexto? Simplesmente porque ela proporciona um conjunto claro de regras e diretrizes para todas as partes envolvidas. Ao estabelecer um regime de convivência formal, você garante que os direitos e responsabilidades de cada genitor sejam respeitados, reduzindo assim o potencial de conflitos e descumprimentos. Se você chegou até esse vídeo, é porque você quer saber por que você não deve escolher o regime de convivência livre. Eu sou Amanda Pereira, advogada especialista em direito de família com foco em divórcio, guarda, regime de convivência e alimentos. Então vamos lá, nesse vídeo a gente vai falar sobre as implicações dessa modalidade de regime de convivência. Muitas vezes as pessoas escolhem esse regime de convivência sem realmente entender as suas implicações. Mas será que esse regime é realmente o melhor para você e para o seu filho? Então vamos entender o que é o regime de convivência. O regime de convivência nada mais é que as regras de convivência que o genitor do teu filho vai ter que cumprir para conviver com o seu filho. Ou seja, quando essas regras são definidas, ele vai ter dias e horários para retirar e deixar o seu filho na sua casa. Nele também vai ser definida a quantidade de dias que ele vai ficar com seu filho nas férias, se a criança vai passar os dias dos pais com o pai e o dia das mães com a mãe, as regras para Natal e Ano Novo, enfim, todas as regras da vida do teu filho. Mas o que acontece quando esse regime de convivência é definido de forma livre? Acontece que você não vai ter regras para convivência. Não há regras pré-determinadas sobre como você e o genitor irão se relacionar com as crianças. Basicamente, é como se fosse uma folha em branco onde cada do ex-casal pode escrever suas próprias regras. Mas quais os problemas de deixar essas regras em branco? Quando não há regras definidas, o genitor pode pegar a criança quando ele quiser, da forma que quiser, sem uma regra definida, o que não te privilegia em nada. Ou seja, é péssimo. Vamos pensar na seguinte situação. Você tem uma programação com seu filho no fim de semana e, sem avisar, mesmo tendo sumido por dias, o genitor aparece e pede para conviver com o filho. Acontece que, na prática, mesmo você não tendo se programado para entregar o seu filho, a recusa em deixar o seu filho conviver com o pai, reiteradamente, pode ser enquadrada numa alienação parental, por exemplo. Mas vamos trazer duas situações hipotéticas. A primeira, João e Maria optam pelo regime livre após o divórcio. Inicialmente as coisas correm bem, mas logo Maria começa a restringir o acesso de João à filha, alegando compromissos de última hora ou mudanças repentinas dos planos, enfim. João se sente impotente e a criança fica presa no meio dessas disputas aí, sem uma rotina estável. Na segunda situação, Ana e Pedro também escolhem a convivência livre, mas Pedro começa a abusar dessa liberdade para interferir constantemente na vida da Ana, aparecendo sem aviso, criando conflitos desnecessários. Ana se sente invadida e desconfortável, e a criança fica exposta a um ambiente de tensão constante. Dito isso, por que você deve regularizar a convivência e não colocar um regime livre? Basicamente, por conta dessa falta de segurança jurídica. Imagine que você e seu ex-parceiro concordam em um regime de convivência livre, onde não há um calendário fixo para visita ou períodos definidos de convivência com a criança. Tudo parece bem no começo, mas o que você faz se começarem a aparecer desentendimentos no futuro? Sem um acordo claro e formalizado, você pode acabar em uma situação de incerteza jurídica sem saber os seus direitos e os seus deveres. Isso pode levar a conflitos prolongados e prejudiciais para todas as partes envolvidas, especialmente para o bem-estar emocional do seu filho. Outra situação são os abusos que infelizmente podem acontecer. Isso porque a falta de estrutura pode abrir espaço para que um dos genitores queira fazer ali da forma que ele quiser. Sem a supervisão adequada ou limites claros, é possível que um dos pais use a flexibilidade do regime de convivência livre para manipular a situação em seu próprio benefício. Por exemplo, privando o outro genitor do acesso justo à criança. Isso não só prejudica o relacionamento entre os pais, mas também afeta profundamente
o vínculo entre a criança e o genitor que for privado da convivência. Em resumo, embora a convivência livre entre o genitor possa parecer uma opção tentadora, é importante que você considere os potenciais riscos e consequências antes de tomar uma decisão. Ter essa segurança jurídica de tudo bem definido é fundamental para proteger os interesses de todas as partes envolvidas, em especial o seu filho. Portanto, ao planejar o regime de convivência após uma separação ou divórcio, é sempre aconselhável que você busque uma orientação legal e formalize um acordo que ofereça estabilidade e proteção para todos. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou me enviar lá no direct do Instagram. Obrigada por assistir e até a próxima!